Fala galera, beleza? Então, hoje um vídeo que eu sou extremamente suspeito para falar, mas vamos nessa aí. Embora o vídeo Invasores ou Excluídos da Universidade de Brasília tenha sido produzido em 1989, é extremamente atual. Então, roda a vinheta aí. Então, moçada, as obras da segunda etapa, na ótica da literatura, discutem a identidade da cultura brasileira, claro, com um olhar mais direcionado para a construção da nossa história, da nossa identidade enquanto Brasil. Ora, por meio da análise da cultura indígena, ora, para um olhar mais da modernidade, por meio, por exemplo, das redes sociais lá no Facebook. Beleza? Veja que é interessante essa pegada. Esse documentário da UNB parece antigo para quem não conhece a Ceilândia, mas ele não é. Se desconsiderarmos a questão visual e começarmos a fazer reflexões das áreas periféricas da Ceilândia Centro, como é o caso, por exemplo, do Sol Nascente, da QNR e outros setores, vamos perceber que mesmo um projeto de sucesso, pois é, para a migração dos trabalhadores do plano piloto, também ocorre o mesmo efeito centrípeto, empurrando as pessoas ainda mais para os extremos das cidades. Pois é, isso é um problema muito sério. Ele começa apresentando o significado do termo CEI, ou CI, Campanha de Erradicações de Invasões. Alguns não sabem o nome, mas já fica aí a dica. E esse termo, ou essa estratégia, foi utilizado como uma política para afastar o trabalhador do centro. Então começa a reflexão sobre invasão ou exclusão. Veja, se na época do Juscelino Kubitschek afastar o trabalhador do centro foi uma boa estratégia para manter o cartão postal de Brasília, isso não seria diferente em outros setores. Veja, o documentário, inclusive, mostra a situação da favela do Paranoá. E aí sim, quando observamos o contexto de uma das favelas mais antigas do DF sendo remanejada para questões, sei lá, vamos dizer que devido às especulações imobiliárias, percebemos a crítica do documentário. Pois a questão da moradia é também uma questão de exclusão social. No documentário, por meio de entrevista a moradores, eles relatam a questão dos preços, dos tamanhos dos lotes que foram doados, fique esperto, e da burocracia, inclusive, para adquirir um enquanto trabalhador. Veja, essa não é uma questão exclusiva dos povos indígenas do Noroeste, não viu? Então você tem essa opção aí para assistir. Como podemos perceber, a questão da exclusão social permeia uma esfera pouco conversada, a exclusão urbana social, muito mais profundo. O documentário traz, por exemplo, a criação da cidade de Samambaia, assim fortalecendo ainda mais a percepção da exclusão geográfica ou urbana social para a contribuição ou para a manutenção da tão sonhada cidade planejada que nós conhecemos. Observando algumas décadas depois do documentário, é possível perceber a modernidade do assunto e identificar que realmente a exclusão geográfica é muito maior e mais poderosa que pensamos. Note que à medida que os lotes vão ficando mais caros e o lugar mais valorizado, as pessoas vendem os seus próprios lotes por vários motivos. Vou listar alguns. Um deles, por exemplo, é por não conseguirem, com baixos salários, responder ao custo de vida dos lugares. As coisas vão ficando mais caras. E olha que na época nem tinha a adjetivação gourmet. Fique esperto, Isso também é perceptível, por exemplo, quando observamos os preços das casas ou dos planos de aquisição da casa própria nas cidades do entorno. Como é possível perceber, não foram só os escravos durante o tráfico negreiro que foram retirados de suas casas e relocados em novos espaços precários. Não foram só os indígenas que foram relocados por estarem em uma área de luxuoso setor habitacional. Veja, a história no Brasil se repete. Se repetiu na construção de Ceilândia, na construção do Paranoá, se repetiu na construção da Vila Planalto.
se repetiu na construção do Núcleo Bandeirante, se repetiu na construção do Recanto das Emas, se repetiu e sempre repetirá. É por isso que vale a pena observar. Veja lá em Sobradinho também é um problema. Veja, relocar a população é uma estratégia política, muito antiga. E aí já dizia o Zé Ramalho quando ele conta aquela música, se você nunca ouviu, tá vendo aquele edifício aí, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Depois observa que ele vai falar que naquele mesmo edifício ele não podia entrar. Mas veja, na segunda etapa também tem essa frase: a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Veja, se você pode ouvir também a música dos Engenheiros para a segunda etapa e perceber que não é uma questão de política habitacional, mas uma questão de manutenção daqueles que estão no poder. Fica a reflexão. Gostou? Curtiu? Compartilhou? Deu o seu like? Mande aquele comentário e vamos nessa, moçada. Até o próximo episódio.